Minha esposa tinha vergonha de mim no churrasco da empresa, a chefe dela não teve vergonha de me convidar para sair. Depois, o caos. No instante em que minha esposa ouviu sua chefe, uma mulher, perguntar se eu estava disponível para um café, tudo mudou, como se um véu tivesse sido rasgado, expondo verdades que vinham sendo escondidas. Mas deixa eu voltar ao começo para explicar como chegamos ali. Era uma tarde de sábado quando minha esposa mencionou o churrasco anual da empresa dela. Ela falou de forma casual, rolando o celular, mal olhando para mim. Ah, por sinal, tem um evento do trabalho no próximo fim de semana. Você provavelmente deveria ir. Provavelmente deveria ir. Não era gostaria que você conhecesse meus colegas ou vai ser divertido. Apenas um convite relutante, mais como uma obrigação do que um desejo genuíno. Estava casado com essa mulher, Marina, há 8 anos, e ultimamente vinha notando coisas. Pequenos detalhes que, sozinhos, pareciam inofensivos, mas juntos formavam um quadro que me incomodava profundamente. A forma como ela mudava de assunto quando eu entrava no cômodo durante suas ligações de trabalho. Como ficava subitamente ocupada no celular sempre que eu tentava conversar sobre nosso dia. A distância que se infiltrava em nossas conversas, um abismo silencioso que crescia a cada interação. Mas concordei em ir. Talvez por curiosidade. Talvez quisesse ver como era realmente o ambiente de trabalho dela, entender o que estava por trás dessa frieza. O churrasco foi na sede da empresa, um prédio moderno com um amplo pátio ao ar livre. Assim que chegamos, a postura de Marina mudou completamente. Ela caminhava mais rápido, criando uma distância sutil entre nós, sem tornar óbvio, mas perceptível. Quando colegas se aproximavam para cumprimentar, ela fazia apresentações vagas. Este é meu marido, dizia, sem nunca usar meu nome, Pedro, ou dar qualquer detalhe sobre quem eu era ou o que fazia. Apenas meu marido, como se eu fosse um acessório genérico que ela trouxe por obrigação. Durante a tarde, observei-a se transformar. Comigo por perto, ela era quieta, quase retraída, como se minha presença a constrangesse. Mas quando eu me afastava para pegar uma bebida ou usar o banheiro, eu a via do outro lado do pátio, rindo alto com os caras da contabilidade, animada e envolvente de um jeito que há tempos não era comigo. O contraste era gritante e ofensivo. Não sou motivo de vergonha. Sou dono de um pequeno negócio próprio, uma conquista que exigiu suor e determinação. Estou em boa forma. Me visto bem. Mas, pelo comportamento dela, parecia que ela tinha casado com alguém inferior e contava os minutos para me deixar em casa. Quando um colega de marketing começou a falar dos planos de golfe do fim de semana, Marina de repente precisou urgentemente ir ao buffet. Quando outro colega mencionou sua nova caminhonete, ela imediatamente precisou checar e-mails. Qualquer conversa que pudesse me incluir naturalmente virava sua deixa para sumir. A mensagem era clara, ela não queria que eu me envolvesse com o mundo profissional dela. Eu estava ali só por aparência, e mesmo isso parecia estar fora da zona de conforto dela. Na terceira hora, cansei de ser tratado como um acompanhante indesejado no evento da empresa da minha própria esposa. Estava perto do bar, observando a dinâmica do ambiente de trabalho, quando notei alguém me olhando com interesse genuíno, não com aquela indiferença educada. Era a chefe dela, a diretora regional, de quem ouvi falar, mas nunca tinha conhecido. Clara era uma mulher atraente, na casa dos 40 anos, com a confiança natural de pessoas bem-sucedidas. Diferente de todos que me deram acenos formais, ela me olhava como se visse algo digno de atenção e caminhou diretamente até mim. Você deve ser o marido misterioso de quem tanto ouço falar, disse com um sorriso caloroso, estendendo a mão. Sou a diretora regional aqui. O aperto de mão dela era firme, o contato visual direto, uma interação que já carregava mais respeito do que Marina me mostrou a tarde inteira. Misterioso? Perguntei, erguendo uma sobrancelha, intrigado com a escolha de palavras. Bem, sua esposa fala de trabalho o tempo todo, mas é incrivelmente reservada sobre a vida pessoal. Isso desperta curiosidade. Ela apontou para o bar. Posso me juntar a você? Esses eventos corporativos podem ser um pouco exagerados. Começamos a conversar, e o papo fluiu com naturalidade, como se nos conhecêssemos há anos. Ela perguntou sobre meu negócio, demonstrou interesse genuíno nas minhas opiniões sobre tendências de mercado. Riu das minhas observações sobre a dinâmica do churrasco, e pela primeira vez naquele dia, me senti à vontade, livre da tensão que me acompanhava. Sabe, disse ela após uns 20 minutos de conversa, tenho que dizer que estou surpresa. Como que? Com base em como sua esposa descreve a vida em casa, eu esperava alguém completamente diferente. Aquilo chamou minha atenção, acendendo um alerta interno. Como ela descreve a vida em casa? Ela hesitou, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Sabe como é? As pessoas às vezes desabafam sobre seus relacionamentos no trabalho. Nada muito específico, mas a pausa dela disse tudo.
Marina estava falando mal de mim para a chefe dela, pintando um retrato pouco lisonjeiro que levou Clara a esperar conhecer alguém decepcionante. Que tipo de pessoa você esperava encontrar? Perguntei diretamente. Ela riu, mas agora com um toque de desconforto. Sinceramente, alguém menos envolvente, menos articulado. Ela faz parecer que vocês dois não têm muito em comum. Olhei para o pátio onde Marina estava imersa numa conversa animada com 3 colegas homens, rindo de algo que um deles disse. Ela não olhou na minha direção uma única vez nos últimos 30 minutos. Pelo visto, não temos, respondi, com uma amargura que não consegui esconder. Clara seguiu meu olhar, e sua expressão mudou levemente. Ela é muito ambiciosa, sua esposa. Às vezes, as pessoas ficam tão focadas na trajetória profissional que perdem de vista outras coisas. Essa é sua forma diplomática de dizer que ela tem falado mal do marido para subir na carreira? Eu não disse isso. Não precisou. Ela me observou por um instante. Você é mais perspicaz do que ela dá crédito, e mais honesto do que a maioria das pessoas em cargos de gerência. Isso me arrancou um riso genuíno. Cuidado, ou vou começar a achar que sou bom demais para essa turma. A ironia não passou despercebida. Aqui estava a chefe da minha esposa, alguém que mal me conhecia, mostrando mais apreço pela minha companhia do que minha própria esposa em meses. Continuamos conversando sobre tudo, de estratégias de negócios a preferências de viagem, e percebi que estava me divertindo mais do que em semanas. Sabe o que é engraçado? Disse ela, baixando a voz levemente. Metade das mulheres deste escritório reclama que os maridos são desinteressados ou sem ambição. Sua esposa reclama do problema oposto, que você é muito envolvido no seu negócio, muito independente. Ela diz que você não precisa dela para nada. Senti uma realização fria se instalando, uma verdade que cortava como uma lâmina. Marina não estava envergonhada pelos meus fracassos. Ela se sentia ameaçada pelos meus sucessos. Queria um marido que pudesse controlar, alguém cuja confiança não desafiasse sua necessidade de ser a estrela de qualquer ambiente. Essa é uma perspectiva interessante, disse com cuidado, pesando cada palavra. Achei isso também. Ela olhou o relógio. Provavelmente deveria circular um pouco mais, mas essa foi a conversa mais inteligente que tive a tarde toda. Ao se afastar, ela parou e voltou. Na verdade, tem algo que eu queria te perguntar. Ela voltou até mim, escolhendo as palavras com cuidado. Você está disponível para tomar um café qualquer dia? Quer dizer, gostaria de tomar um café comigo? A pergunta pairou no ar entre nós. Não havia como confundir o que ela estava propondo. Não era sobre networking ou amizade casual. Era uma mulher expressando interesse romântico em alguém que ela presumia estar disponível. Senti uma mistura de lisonja e validação. Aqui estava uma mulher bem-sucedida e atraente que, após 30 minutos comigo, decidiu que eu valia a pena. Enquanto isso, minha esposa passou a tarde inteira agindo como se minha presença fosse um inconveniente que ela precisava aturar. É uma oferta muito lisonjeira, disse, mantendo a voz firme. Mas sou casado. Apontei para o pátio onde Marina ainda estava absorta na conversa com um time da contabilidade. Clara seguiu meu olhar, e vi sua expressão mudar de leve constrangimento para genuína surpresa. Ela é sua esposa? Perguntou, com algo na voz que sugeria que estava reavaliando tudo o que tínhamos discutido. Há 8 anos. Eu não fazia ideia. Ela nunca. A diretora se conteve, mas eu podia preencher as lacunas. Marina nunca agia como casada, nunca me mencionava de forma positiva, nunca dava qualquer indício de ter um marido digno de reconhecimento. Nunca o quê? Nunca age como uma mulher feliz no casamento, disse ela com honestidade. Quer dizer, ela fala de frustrações no relacionamento, mas nunca menciona estar casada com alguém como você. Antes que eu pudesse responder a essa declaração carregada, ouvi passos familiares se aproximando rapidamente. Marina finalmente notou que sua chefe estava falando comigo, e, pela velocidade de expressão dela, não estava nada feliz com isso. Aí está você, disse Marina, aparecendo ao meu lado com um sorriso forçado. Estava pensando onde você tinha ido parar. Ela estava mentindo. Não estava me procurando. Estava perfeitamente contente em me deixar me virar enquanto ela circulava pelo evento sem que eu atrapalhasse seu estilo. Mas agora que me viu em uma conversa envolvente com sua chefe, de repente minha localização importava. Estava só conhecendo seu marido, disse Clara suavemente. Ele é bastante interessante. Oh, ele pode ser, respondeu Marina, mas o tom sugeria que isso não era necessariamente bom. Clara olhou entre nós, e eu podia ver que ela estava juntando as peças. Essa mulher não chegou à sua posição sem ser perspicaz. Estava testemunhando em primeira mão a dinâmica com que eu vinha lidando há meses. Estava dizendo a ele como gostaria de continuar nossa conversa tomando um café qualquer dia, disse Clara, e percebi que ela estava testando algo. A reação de Marina foi imediata e reveladora.
Seu sorriso forçado desmoronou, substituído por um olhar de pânico e possessividade. Café, repetiu Marina, com um tom afiado que eu reconhecia. Era o mesmo tom que usava quando se sentia territorial sobre algo que vinha negligenciando. Só uma conversa amigável, esclareceu Clara, embora todos soubéssemos que não era apenas interesse amigável. Seu marido tem insights fascinantes sobre negócios. Tenho certeza que sim, disse Marina, tensa. Nós três ficamos ali, num triângulo desconfortável, e me vi na posição única de ver minha esposa sentir ciúmes de um homem que ela tratava como motivo de vergonha a tarde toda. A ironia era quase divertida. Clara se despediu com elegância, nos deixando sozinhos pela primeira vez desde que chegamos. Assim que ela saiu do alcance auditivo, a compostura de Marina ruiu. O que foi isso? Exigiu, mantendo a voz baixa, mas a raiva mal contida. O que foi o que? Perguntei calmamente. Você estava flertando com minha chefe. Fitei-a por um longo momento, deixando a acusação assentar. Após horas sendo ignorado, dispensado e tratado como um peso, ela me acusava de comportamento impróprio porque alguém finalmente me mostrou respeito humano básico. Sua chefe estava sendo educada e envolvente. Você deveria tentar isso algum dia. Os olhos de Marina brilharam de raiva com meu comentário. Não ouse virar isso contra mim. Ela estava claramente te paquerando. E isso te incomoda por quê? Porque você é meu marido. Soltei uma risada curta, sem humor engraçado. Você poderia ter me enganado. Você passou a tarde inteira fingindo que eu não existo. Isso não é verdade. É mesmo? Quando exatamente você me apresentou pelo nome para alguém aqui? Quando me incluiu em uma única conversa? Quando agiu como se não tivesse vergonha de ser vista comigo? Ela abriu a boca para discutir, depois fechou. Ambos sabíamos que eu estava certo. Olha, disse ela, baixando a voz e olhando ao redor para garantir que ninguém ouvia. Este é meu ambiente de trabalho. Essas pessoas são importantes para minha carreira. Eu preciso manter uma certa imagem. E que imagem é essa exatamente? Profissional. Séria. Alguém que eles possam ver em posições de liderança. E ter um marido que comanda o próprio negócio de alguma forma prejudica isso. Ela hesitou, e nessa pausa, ouvi tudo o que ela não dizia. Não é sobre seu negócio, disse ela finalmente. É sobre a apresentação. O jeito que você se veste. A forma como fala. É muito operário. Aí estava. A verdade que ela vinha evitando há meses. Ela tinha vergonha de mim porque eu não encaixava na visão dela de sofisticação executiva. Não importava que meu negócio operário estivesse indo melhor que o salário corporativo dela. Não importava que eu tivesse pagado minha faculdade e construído algo do zero. Operário, repeti, deixando a palavra pairar com seu peso. Você sabe o que quero dizer. Essas pessoas estudaram em universidades prestigiadas. Usam certas marcas. Dirigem certos carros. Falam de vinhos e filmes estrangeiros. E eu não me encaixo na sua fantasia de clube de campo. Não é isso que estou dizendo. É exatamente o que você está dizendo. Você está dizendo que sou um constrangimento para sua imagem profissional. Está dizendo que tem vergonha de ser casada com alguém como eu. Ela olhou ao redor, nervosa novamente. Baixa a voz. Por quê? Preocupada que seus colegas ouçam e percebam que você é casada com alguém abaixo dos seus padrões? Você está sendo ridículo. Estou? Por que sua chefe passou 30 minutos conversando comigo como se eu fosse um ser humano digno de ser conhecido? Ela se interessou pelas minhas opiniões, meu negócio, minha perspectiva sobre as coisas. Me tratou com mais respeito em meia hora do que você me mostrou em meses. Ela estava sendo educada. Não, ela estava sendo genuína. Há uma diferença. E o fato de você não perceber a diferença explica muito sobre nossos problemas. O rosto de Marina agora estava vermelho, mas eu não sabia se era de raiva ou constrangimento. Você não entende a pressão que estou enfrentando aqui. Estou tentando ser promovida à gerência sênior. Não posso deixar as pessoas pensarem. Pensarem o quê? Que você é casada com alguém que realmente construiu algo em vez de subir escadas corporativas. Que escolheu um marido pelo caráter em vez de pedigree. Você está distorcendo tudo. Estou esclarecendo tudo. Você quer um marido que seja um acessório para as suas ambições de carreira. Alguém que você possa exibir em eventos da empresa, que faça as pessoas acharem que você chegou lá. E quando olha para mim, não vê isso. Ela ficou quieta por um momento, e eu podia ver que ela lutava com quanta verdade admitir. Talvez a gente queira coisas diferentes, disse finalmente. Talvez sim. Mas sabe o que acho interessante sobre toda essa situação? O quê? Você passou meses me fazendo sentir que não sou bom o suficiente para você. Como se eu estivesse te segurando da vida que você realmente quer.
Mas no momento em que outra mulher demonstra interesse genuíno por mim, de repente vale a pena lutar. Não é? É exatamente isso. Você não me quer, mas também não quer que mais ninguém me tenha. Quer me manter como plano reserva enquanto decide se pode conseguir algo melhor. Você não sabe do que está falando. Sei exatamente do que estou falando. E sei de mais uma coisa. Ela esperou, provavelmente esperando que eu ameaçasse divórcio, exigisse terapia ou implorasse para ela me valorizar mais. Em vez disso, sorri. Sei que sua chefe ainda está lá na mesa de sobremesas, e ela fica olhando para cá como se estivesse curiosa sobre como está essa conversa. A cabeça de Marina virou para olhar, e, como previsto, Clara estava nos observando com evidente interesse. Sabe o que mais sei? Continuei. Sei que cansei de me desculpar por não ser o marido que você gostaria de ter casado. E definitivamente cansei de fingir que ser desrespeitado pela minha própria esposa é algo normal ou aceitável. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez seja a hora de ambos conseguirmos o que realmente queremos. Marina me encarou, tentando processar o que eu disse. Antes que ela pudesse responder, já estava me afastando. Fui direto para a mesa de sobremesas onde Clara estava, fingindo analisar as opções enquanto claramente mantinha um olho na nossa conversa. Ela ergueu o olhar quando me aproximei, e vi curiosidade misturada com preocupação em sua expressão. Estive pensando na sua proposta de café, disse sem rodeios. Ela olhou por cima de mim, na direção de Marina, ainda paralisada no lugar. E gostaria de aceitar. Minha agenda acabou de ficar bem mais livre. Ela ergueu uma sobrancelha. Foi uma conversa e tanto que vocês dois tiveram. Estava atrasada. Acontece que minha esposa tem ideias muito específicas sobre que tipo de marido beneficiaria a carreira dela, e eu não me encaixo no perfil. Entendo. Ela estudou o meu rosto. Tem certeza disso? Tomar decisões no calor do momento nem sempre é sábio. Apreciei que ela estava me dando uma saída, mas nunca estive tão certo de algo. Não estou tomando uma decisão no calor do momento. Estou finalmente reconhecendo uma decisão que foi tomada por mim meses atrás. Minha esposa se desligou desse casamento quando decidiu que eu era um constrangimento para a imagem profissional dela. Acabei cansando de ser o único ainda tentando. Clara assentiu lentamente. E você está confortável com as possíveis complicações? Isso pode ficar confuso. A confusão já existe. Estou só limpando a bagunça. Ela sorriu então, e foi o primeiro sorriso genuinamente caloroso que vi o dia todo. Bem, nesse caso, conheço um café ótimo no centro. Você está livre amanhã à tarde? Completamente livre. Trocamos números de telefone, e eu podia sentir os olhos de Marina queimando nas minhas costas do outro lado do pátio. Quando me virei, ela marchava na nossa direção com um olhar de pânico mal controlado. O que você está fazendo? Sibilou ao nos alcançar. Estou aceitando um convite para tomar café com alguém que realmente aprecia minha companhia. Disse calmamente. Você não pode estar falando sério. Estou muito sério. Você queria um marido que não te envergonhasse em eventos profissionais. Boas notícias. Depois de hoje, você não vai mais precisar se preocupar com isso. Clara pigarreou. Acho que vou dar um pouco de privacidade para vocês resolverem isso. Na verdade, disse eu, já terminamos de resolver. Minha esposa conseguiu exatamente o que queria. Ela não precisa mais ter vergonha de mim, porque não precisa mais estar associada a mim. Você está exagerando, disse Marina. Mas a voz dela tremia agora. Estou? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando sua chefe perguntou se eu estava disponível, o que passou pela sua cabeça? Ela não respondeu. Vou te contar o que passou pela minha. Percebi que uma completa estranha viu mais valor em mim após 30 minutos do que minha própria esposa mostrou no último ano. Isso não é exagero. Isso é um despertar. Podemos superar isso. Podemos fazer terapia. Superar o quê? Sua crença fundamental de que estou abaixo das suas aspirações sociais? Sua vergonha de quem você casou? O fato de você estar falando mal de mim para os seus colegas há meses? Eu nunca. Sua chefe acabou de me dizer que esperava conhecer alguém decepcionante com base em como você descreve sua vida em casa. Então, ou você mentiu para ela, ou mentiu para mim sobre como realmente se sente. Marina olhou ao redor desesperadamente, provavelmente percebendo que vários colegas agora observavam nosso drama se desenrolar. A ironia não me passou despercebida. Ela estava preocupada com sua imagem profissional enquanto tinha um colapso marital público num evento da empresa. Você vai destruir tudo o que trabalhei para conseguir, sussurrou. Não, você fez isso quando decidiu que seu marido era um peso em vez de um parceiro. Estou só recusando participar do meu próprio desrespeito. Peguei as chaves do carro. Vou ficar na casa do meu irmão hoje à noite. Você pode ficar com a casa para pensar se essa é realmente a vida que você quer.
Você não pode simplesmente ir embora. Observe. Comecei a caminhar pro estacionamento, então parei e me virei. Ah, e querida, quando estiver explicando para todo mundo na segunda-feira por que seu marido te deixou no churrasco da empresa, talvez queira considerar dizer a verdade. Que você conseguiu exatamente o que sempre quis. A chance de ser tão profissional e sofisticada quanto acha que merece ser. Só que sem eu te segurando. Ouvi ela chamar meu nome enquanto ia pro carro, mas não me virei. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar direito. Meu celular vibrou com uma mensagem antes de eu sair do estacionamento. Era de Clara. Café às 14 horas da manhã? Cafeteria da esquina na Quinta Rua. Acho que temos muito para conversar. Sorri enquanto respondia, ansioso por isso. Atrás de mim, Marina provavelmente ainda estava no estacionamento, finalmente entendendo como era se sentir envergonhada na frente dos colegas. A diferença era que a vergonha dela era merecida. 3 meses depois, eu estava sentado diante da mulher que mudou tudo, vendo-a rir de algo que eu disse sobre um cliente difícil. Nossos cafés evoluíram para jantares, que evoluíram para viagens de fim de semana, que evoluíram para algo que eu não sentia há anos. Uma relação baseada em respeito mútuo. O nome dela era Clara, e ela era tudo o que Marina fingia valorizar, mas nunca apreciava de verdade. Bem-sucedida, inteligente, confiante, mas, diferente da minha ex-esposa, ela via essas mesmas qualidades em mim em vez de se sentir ameaçada por elas. Sabe o que é engraçado? Disse Clara, tocando minha mão por cima da mesa. Fico esperando o outro sapato cair. Para você se revelar bom demais para ser verdade. O que quer dizer? Quero dizer, você é bem-sucedido, articulado, engraçado e realmente escuta quando as pessoas falam. Sua ex-esposa te descrevia como uma completa decepção. Fico me perguntando o que estou perdendo. Talvez você não esteja perdendo nada. Talvez ela só estivesse procurando coisas diferentes. Como o quê? Pensei sobre isso. Alguém que a fizesse parecer bem sem ofuscá-la. Alguém cujo sucesso refletisse bem nas escolhas dela, mas nunca desafiasse sua posição de estrela. Alguém grato o suficiente pela atenção dela que nunca questionasse como era tratado. Isso parece exaustivo. Era. Para nós dois, acho. Clara apertou minha mão. Bem, a perda dela é definitivamente meu ganho. A ironia da situação não passou despercebida por nenhum de nós. Eu agora estava namorando a ex-chefe da minha ex-esposa. A mulher que viu meu potencial quando minha própria esposa não via. E Marina tinha que nos ver juntos todo dia no escritório. Porque sim, Clara e eu tornamos nossa relação pública. Não para machucar Marina, mas porque não tínhamos vergonha um do outro. Clara me apresentava aos colegas com orgulho. Falava do meu negócio com interesse e respeito genuínos. Nunca me fez sentir que precisava me desculpar por ser quem sou. O divórcio foi finalizado há 2 semanas. Marina tentou lutar contra ele no início, de repente descobrindo um apreço pelo nosso casamento quando percebeu que eu falava sério sobre ir embora. Mas aí já era tarde demais. Não se pode respeitar alguém por comando, e não se pode esquecer as coisas ditas naquele churrasco. Ela também descobriu que sua reputação profissional sofreu um golpe. A notícia de como ela tratou o marido no evento da empresa se espalhou, e as pessoas tinham opiniões sobre isso. Acontece que a maioria dos colegas, especialmente as mulheres, não pensava muito de alguém que desrespeitava publicamente o cônjuge. A promoção dela para gerência sênior foi discretamente arquivada. Enquanto isso, Clara recomendou meu negócio para vários clientes, e consegui 3 contratos grandes nos últimos 2 meses. Ela celebrava meus sucessos como se fossem dela, porque entendia que parceiros se apoiam, não se diminuem. Tenho uma novidade, disse Clara, me trazendo de volta ao presente. Boa ou má notícia? Depende da sua perspectiva. Sua ex-esposa pediu transferência para o escritório de Denver. Ergui uma sobrancelha. Fugindo? Acho que as lembranças diárias estavam ficando demais para ela. Nos ver juntos, saber que todos no escritório sabem o que aconteceu. É difícil manter sua imagem profissional quando as pessoas lembram de você tendo um colapso público num churrasco da empresa. Como você se sente sobre isso? Honestamente, aliviado. Vai ser mais fácil para todos se ela não estiver por aqui. Recomeço para ela, menos drama pro resto de nós. Assenti. Não sentia satisfação pelos problemas de Marina, mas também não me sentia culpado. Ela fez suas escolhas, e escolhas têm consequências. Além disso, continuou Clara com um sorriso, estou bem mais interessado em falar sobre nosso futuro do que sobre o passado dela. Nosso futuro. Bem, meu aluguel vence no próximo mês, e estive pensando que talvez seja hora de uma mudança. Talvez algo com um pouco mais de espaço. Lugar para 2 pessoas se espalharem. Olhei para essa mulher incrível que viu valor em mim quando eu quase o tinha esquecido.
que me devolveu minha confiança e autoestima, que tratava nossa relação como uma parceria, não um peso. Acho que isso parece perfeito, disse. Mais tarde naquela noite, enquanto voltávamos pro meu carro, Clara parou de repente. Sabe o que percebi hoje? O que? Sua ex-esposa estava certa sobre uma coisa. Você era bom demais para ela. Só que ela entendeu a razão ao contrário. Ela achava que você não era sofisticado o suficiente para o mundo dela. A verdade é que você era autêntico demais para os jogos dela. Puxei-a para perto e a beijei. Bem ali, na calçada movimentada. Sem me importar com quem nos via ou o que pensavam. Porque aprendi algo importante naquele churrasco. A vida é curta demais para passar com alguém que não celebra ter você nela. Marina queria um marido que a fizesse parecer bem. Clara queria um parceiro que a fizesse se sentir bem. E a diferença entre essas duas coisas mudou tudo. O melhor? Nunca mais precisei fingir ser outra pessoa. Encontrei alguém que amava exatamente quem eu era. Origem operária. Estilo de comunicação direto. Tudo. Alguém que via minha autenticidade como força, não fraqueza. E isso fez toda a diferença no mundo. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Selecionei 2 outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Sinta-se à vontade para clicar neles. Estarei esperando por você na próxima história. Até breve.